é água, família. Suco amarelo é só amanhã, porque amanhã não dá. Não dá pra assistir o jogo normal, não. Você tem que estar levemente 22. Levemente, tá? Coração, sustentar a pressão lá ele desse jogo amanhã. Mas nesse momento você deve estar pensando. Na verdade, não tá pensando nisso, né? Deve estar pensando na decisão de amanhã. Mas passou pela sua cabeça, vamos colocar assim, porque o nosso rival, adversário da Copa do Brasil, o Flu-C, tá humilhando o São Paulo, né? Mas ainda bem, né, que eu estava assistindo esse jogo. São Paulo, contra o Vasco também tava. Não, tá mais hoje. Tá mais. Tem atacante da base jogando de ala pelo lado esquerdo, tem zagueiro de atacante, tem o Rigoni de titular, assim, uma coisa absurda o São Paulo, tá? Um time de pelado o São Paulo hoje no Maracanã. E aí o Flu-C aproveitou ali que logo no início do jogo teve um pênalti, tá passando o carro. Aí eu parei de assistir o primeiro tempo. Então assim, família, o Flu-C tá bem, mas não é um jogo pra tirar de parâmetro não, porque o São Paulo tá todo desfalcado. O Vasco primeiro tem que encontrar o seu caminho, né, as vitórias, performar melhor, porque eu continuo acreditando na nossa classificação na Copa do Brasil. Mas é isso, vamos falar um pouco novamente para encerrar essa quinta-feira do jogo de amanhã. Né, a gente tem a provável escalação do Vasco, segundo o GE, a provável escalação do Internacional. Quero conversar também com vocês sobre o Ramon Dias, né? Se eu não me engano, é a terceira vez que o Vasco enfrenta o Ramon Dias. O Vasco tem 2 derrotas, né, contra ele. E quero trazer aqui, família, um debate, né, sobre o Pedrinho. Porque eu estava vendo um podcast, um corte, né, do presidente da Força, o Fabinho, falando mais uma vez do comportamento dos jogadores, da falta de tesão, de ter ambição, né, com a camisa do Vasco. Gostei muito desse corte para a gente debater aqui. E uma jornalista que torce para o nosso rival, né, é flamenguista, que trabalha lá na Placar TV. Eu acho que é a Raíssa Simplício, falando que falta comando para o Pedrinho. Quero debater isso aqui com vocês, até também pra gente, né, pensar na temporada do ano que vem, porque se Deus quiser o Vasco vai ganhar amanhã, família. Então chega aí que a gente vai encerrar essa quinta-feira em grande estilo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e não esquece de fechar com a nossa parceira que é a Golcase. Vai lá, que isso, Thiagão, que copo show, irmão. Olha esse detalhe aqui. Você pode personalizar ainda, é só na Golcase. Qualidade e beleza, assim como esse homem calvo, bonito, por sinal, família vascaína. E não esquece de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para tá dando uma moral para o Thiagão. R$ 99,00 para você ativar o nosso cupom. Falei certo? Ativar o nosso cupom. E R$200 você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Família, preciso falar aqui com vocês também de mais algumas novidades, essa parceria aí do YouTube, porque o YouTube tá sem limites. Agora você também pode ajudar o Thiagão comprando na Netshoes e também na Magazine Luiza. É isso mesmo, família. Já vou separar aqui alguns produtos lá da Netshoes e também da Magazine Luiza. E aí você vai poder comprar também, né? Já, de repente você pesquisou ali o preço de uma televisão, de um celular, clica aqui no nosso link, compra lá, você não vai pagar nada mais, vai ajudar o Thiagão, né? Na Netshoes e também na Magazine Luiza, sei lá, aqui. Além da parceria que já tem com o Mercado Livre e também com a Shopee. O YouTube tá fortalecendo e também é uma maneira de você ajudar a gente aí. Você já vai comprar o produto, só clica aqui no link e fortalece o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. E deixa eu começar falando sobre o Nuno. Hoje ele postou essa foto aqui, né, fazendo um trabalho ali de alongamento, né, com certeza para ajudar na performance dele, né, na prevenção também de lesões. E aí eu fui também no Insta do profissional, né, e ele comentou assim, ó, esse trabalho que o Nuno vem fazendo para a gente ter um conhecimento legal aqui, ó. Hoje há um entendimento cada vez mais comum de que um trabalho de fisioterapia personalizada pode agregar bastante valor à vida do atleta de futebol. No que diz respeito à longevidade, prevenção de lesões e manejo de dores decorrentes da prática esportiva, contribuindo dessa forma com a melhora do desempenho dos atletas. Nosso papel como fisioterapeuta particular é ser um braço do clube, podendo somar com abordagens preventivas de recuperação entre jogos e treinos nos momentos que o atleta está fora do clube, sempre mantendo a comunicação e respeitando a programação do Departamento de Saúde e Performance
do clube. Tá aí, família. E assim, a gente tá vendo, né, que o Nuno tá muito desgastado, mas, né, de repente está conseguindo ainda atuar e sem, né, sofrer lesões musculares, né, por esse tipo de trabalho. É um cara dedicado, porque com certeza você tem que tirar um tempo ali do seu descanso para fazer esse tipo aqui de recuperação, esse tipo de trabalho, mas assim, tá complicado para ele, né? Eu acho que todo mundo pensa dessa forma. Não vi nenhum ataque aqui nesse sentido à minha pessoa, né, por essa minha opinião em relação ao Nuno, porque assim, não tá legal, né? Já vem há algum tempo, teve um amigo que comentou que desde o jogo contra o Juventude que ele tá mal. Assim, eu não vou lembrar agora o momento que ele caiu bastante de rendimento. Talvez foi nessa sequência aí com o São Paulo, até porque contra o RB Bragantino, não fez uma grande partida, mas o Vasco ganhou. Então vamos colocar aí nessa sequência negativa que o Nuno vem bem abaixo, né? Tecnicamente falando, isso é um problema, porque a gente sabe que ele é muito bom. Passe, finalizações assim, de finalizar de longe, não consegue muito, né? Ele fez um golaço contra o Operário na Copa do Brasil, mas é raro ele chutar no gol, né? O Vasco chuta pouco no gol, na verdade, né? Coutinho, o Vasco não chuta muito de fora da área. Chutou contra o Fluminense, né? E acabou a gente fazendo 2 gols. Mas a gente espera, né, que o Nuno possa ajudar, porque é uma referência do nosso time, em gols, em assistências, mas fisicamente, né, é um cara que tá bem abaixo. E assim, família, eu não sei, né, como vai ser a recuperação do Internacional. Quem joga pelo lado direito do Inter é um tal de Aguirre, né, um argentino lateral, tem força, né, mas saiu até no decorrer do jogo contra o Santos. Então tem pegada ali, teve muita velocidade do Internacional no primeiro tempo com o Santos. Por isso eu defendi o Nuno entrar no decorrer do jogo, entrar no segundo tempo, sei lá, e com o GB de titular para essa partida, para a gente tentar pegar o Nuno, colocar o Nuno em campo, né, num ritmo parecido ali, num nível físico parecido, né, em relação ao cansaço do Internacional. Mas o Diniz deve ir com o Nuno, né, como titular, então tá aí ele fazendo esse trabalho, família. Vamos seguir aqui e focar no jogo de amanhã. Eu tava vendo aqui essa postagem, a página questionou aqui, né? Qual o sentimento de ver Ramon Dias e Emiliano Dias como adversários do Vasco em São Januário pela primeira vez? Ah, sim, família. Eu acho que a forma que eles saíram do Vasco foi ridícula, né? Claro que não pode apagar o que os dois, né, trabalharam muito na nossa permanência em 2023, né? Tenho ali gratidão por esse trabalho, mas eu acho que perderam uma boa oportunidade. Até o Emiliano, né, de futuramente trabalhar no Vasco, acho que saiu muito queimado, né, nessa situação. Então, com certeza, vai ser aquele carinho, se é que você me entende, amanhã. Eu tava até pesquisando aqui, eu falei, poxa, mas o Vasco ganhou do Ramon Dias, né, em 2024, ali com o Mr. Paiva, e não foi, né, família? Eu acho que tava ali um treinador da base, e eu acho que ele assume logo depois, né, que o Vasco consegue essa vitória por 2-0 com gols do Piton e do Sforza de falta. Então, nos 2 confrontos que o Vasco teve com o Ramon Dias, né, dirigindo o Corinthians, o Vasco perdeu, que foi um 3-1, né, no segundo turno do ano passado, e assim, uma derrota, né, patética do Vasco lá. Foi muito fácil, foi 3-0, eles abriram 3-0 já no primeiro tempo, né? Mas eu tava vendo aqui, eu tirei esse print aqui pra gente ver o time do Vasco, né? Olha o comando de ataque do Vasco. Paê e Verratti, não, beleza. Agora os pontas, Leandrinho e Puma. Poxa, eu debati isso aqui muito com vocês, cara. Não é que eu defendo o pai, vai voltar, nada disso. Mas eu tinha um debate com a galera, o Vasco pode produzir mais, o Vasco pode... Não dava, gente. Olha o time que o Vasco entrou em campo contra o Corinthians. 2 laterais, um pela direita, um pelo lado esquerdo, Leandrinho e Pumita. É brincadeira, o Vasco não tinha ponta, cara. Machucou o Adson, machucou o David. Cara, o Paiva foi um milagre naquela situação ali, né, pra gente ter uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro e chegar na semifinal da Copa do Brasil. E esse ano, né, eu tava vendo aqui também, o Ramon Dias me parece que foi demitido no dia 17, 18, então ele jogou, né, ele comandou o Corinthians nessa partida aqui também, que o Corinthians venceu o Vasco por 3-0, né, com uma facilidade tremenda também. Então, assim, a nossa oportunidade de conseguir vencer aí o Ramon Dias e afundar ali ele e o Internacional, né, mais uma motivação aí, né, ver o Internacional na segunda divisão com o Ramon Dias, né? Com o Ramon Dias não, que com certeza caindo, né, o Ramon Dias não vai ficar. Acho difícil ficar até permanecendo na Série A, porque o trabalho dele tá muito questionado lá, família vascaína. E aí vamos lá, rapidamente aqui destacar com vocês, né, o provável Internacional e o provável Vasco. Tá aí, ó, Rocher, Bruno Gomes ou Aguirre. O Bruno Gomes no jogo contra o Santos jogou de volante. Mercado, Vitão e Bernabé, Luiz Otávio. Esse aqui eu não lembro dele jogando contra o Santos, não. Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick. Vitinho e Carboneiro. Carboneiro tá voltando, ele não jogou contra o Santos. E no ataque, Borré ou Ricardo Matias. Ia falar Martins.
Ricardo Matias. É o que eu tô falando, família. Jogo muito difícil amanhã. Jogo muito difícil, porque a gente não está falando de um time aqui fraco. Vive um péssimo momento. O Mauro Baca, mas é um time que sabe jogar. Pode não ter, né, a questão física também aqui, mas é um time que sabe jogar. O Vasco escolheu o time errado para precisar vencer a todo custo. Por isso que dá mais raiva dessa vaidade e dessa vagabundagem que os jogadores do Vasco, né, me aprontaram aí nesses últimos jogos, família vascaína. Porque não é um time bobo, não é. E o nosso Vascão tá aí, né? Léo Jardim, perdão, PH, Cuesta, Robertinho Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gomes. Estou sentindo que amanhã tem gol do dançarino, família vascaína. É isso, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre esse jogo no nosso pré-jogo, né, destacar alguns detalhes do Inter, do Vasco, mas é isso, né, fé, que amanhã vai dar tudo certo. Para finalizar aqui a nossa resenha, deixa eu trazer o presidente da Força Jovem e também a jornalista Raíssa Simplício, né, lá da Placar TV, falando sobre esse atual momento, né, reclamação dos jogadores, Pedrinho, postura. Se liga só. O time tem que ter tesão em ganhar, meu irmão, tem que ter gana em ganhar. O nosso time não tem. Tem que ter tesão em ser campeão, tesão em ganhar, em chegar nas finais, tá lá sempre brigando por título. O nosso time não tem. Esse perfil o nosso time não tem. Não tá acostumado mais a disputar título, a ganhar. Isso é outra coisa, que você tem que ter gana. Aqui na torcida, eu tiro exemplo sempre torcida e clube. Na torcida, meu irmão, é sempre, torcida é primeiro. Maior bonde, melhor bonde de porrada, melhor festa. A minha torcida tem sempre que ser a primeira. Os caras lá não tem esse tesão, meu irmão. Eu não entendo. Jogador de Colômbia, de Uruguai, de Brasil, de Argentina, se tiver ali, é uma merda. Tem jogador de seleção, cara. Como é que o cara não quer chegar na Libertadores, numa Sul-Americana, jogar fora, ser vendido? O cara não tem essa ambição, o cara não tem ambição, pô. Pô, tipo assim, sentou ali, ganhou o dinheirinho dele. Tá quietinho, morando na Barra. Pô, reserva ali eu não quero entrar, mas tô ganhando o meu, tá todo dia 5 caindo lá. 13º já tá pago, que eu sei. Cara, o 13º já tá pago. Que loucura, meu. Os caras tão acomodados, pá. Tem que saculejar, irmão. Não tirou o outro lá, mandou pra Rússia lá, a zaga não tinha melhorado? É. Tem que mexer, mano. Quem é o outro que tá ruim aí? Ó, meu, rala. Traz quem queira ganhar. Tu vê jogador com tesão em outro time pra cacete. Aqui, os caras, porra, cabeça baixa, triste. Parece que tá fazendo um maior favorzão jogar no Vasco, irmão. Parece que tá sendo obrigado, né? Isso aí, meu irmão. Acorda pra vida. Aquela... De tudo, vamos combinar também, né? A gente tá no final da temporada. O jogador, se tá insatisfeito com o treinador, tem que ficar quieto, jogar bola e esperar a temporada acabar. Isso é... Você não vai se dar bem com todo mundo, ninguém vai se dar bem com todo mundo, você pode estar insatisfeito, mas gente, você está no final de uma temporada, não tem o que fazer agora, vai trocar o treinador, vai trazer um treinador para 3, 4 jogos, é muito complicado, é muito difícil, né? Eu não duvido também que o Diniz seja demitido para tentar salvar a Copa do Brasil, isso acontece, isso é normal, isso acontece. Mas assim, reta final de Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda correndo um risco totalmente desnecessário. Pelos últimos resultados, a gente pode falar que foi um risco totalmente desnecessário que o Vasco começou a correr, né, a partir dessas 2 últimas rodadas. Então assim, tá insatisfeito? Cara, fica quieto, termina a temporada e aí depois todo mundo senta, conversa, coloca suas considerações na mesa. É uma postura também muito ruim de jogador, né? Uma postura muito complicada. E, obviamente, de comando. O Pedrinho, ele mostra aí que ele não tem comando, ele precisa terceirizar a cobrança porque ele não tem, porque o comando dele é fraco. Ele não tem um grande comando nas mãos. E aí fica uma cena meio patética, porque qual o direito que esses torcedores têm de estar ali fazendo esse tipo de cobrança em cima dos jogadores? Falando as coisas que está falando para os jogadores? Absolutamente nenhum. Beira até o ridículo. Tá aí. Assim, família, eu não troquei uma ideia com vocês nesse sentido, mas até acho que ficou feio, sim, para o Pedrinho, esses resultados, né, toda essa confusão, postura dos jogadores, né, reclamação em relação ao trabalho do Fernando Diniz, a situação ali da torcida, que eu concordo com a cobrança da torcida, mas é claro que isso de alguma forma pesa, eu entendo ali o ambiente no sentido dos jogadores, direção, comissão técnica, não fica legal, não fica legal. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, do que eu acho, deixa eu destacar ali, né, o pensamento do Fabinho, que eu já falei isso aqui, né, com vocês, família, da questão cultural hoje que tem no Vasco. Não dá pra gente colocar aquele Vasco lá de 97, de 2000, claro que a gente espera, né, esse Vasco novamente, só que para isso a gente precisa de investimento, a gente precisa, né, de dinheiro o mais rápido possível, porque hoje fazer futebol depende muito, né? Para jogar no Vasco, você precisa ter talento, não é a mesma coisa. Se você botar o time do Mirassol com a camisa do Vasco, não vão render, não vão sentir. Então, realmente, hoje o Vasco é um clube gigantesco,
como ele falou ali, da torcida, que vive um longo jejum de títulos, de boas campanhas. Então existe uma pressão forte. Então pra jogar no Vasco, irmão, tem que ter sangue, tem que ter tesão e faltou, né? Faltou. Assim, eu até acho ali, ele falando ali, desabafando, assim, pra você brigar por títulos, principalmente pra você brigar num campeonato de pontos corridos, o Vasco não tem time. O Vasco não tem elenco. Então, claro que depende de um trabalho da diretoria, né? Por exemplo, aqui a gente já comentou sobre isso. Machuca o Cuesta, quem você coloca? Lucas Oliveira. Machuca o Barros, né? Hoje tá jogando junto com o Hugo Moura, você coloca quem? Tietê, sabe? É um time cansado, não tem opções. Pontos corridos, realmente, cara, o Vasco, assim, é uma tragédia. Desculpa, tá? Mas o Vasco é ridículo. Nessa competição, pontos corridos, Campeonato Brasileiro, desde lá de 2003, o Vasco é ridículo. Família, o Vasco tem um G4. O Vasco ficou uma vez entre os melhores da competição. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Só que, assim, sabe o que eu pensei esse ano? Poxa, que esse elenco, com essa sequência, com essa confiança, pô, a galera parece ter um entrosamento do caramba aí, mano, é família. Outro dia teve aí, né, um encontro das mulheres, das esposas e tudo mais. Falei, caraca, agora vai, o time tá... E aí vem a vaidade e a vagabundagem pra atrapalhar tudo. Porque atrapalhou, mano. Atrapalhou, infelizmente atrapalhou. A postura do Vasco, principalmente no jogo do Juventude, é o retrato disso aí, é verdade. É verdade, o clima pesou. De alguma forma pesou. O jogo contra o Juventude, o time estava equilibrado ali, né, sem moleza, sem terceiridade, e o time estava tomando um baile, fisicamente, com o Juventude, com um jogador de 44 anos. Covardia, né? Com a gente. Então, eu tava com essa esperança desse time, que é o melhor, eu falo aqui em opções, desde 2012, começar a construir essa cultura de, poxa, quero mais, eu tô no Vasco, eu preciso entregar mais. Ano passado a gente ficou na 10ª colocação, opa, vamos ficar aqui em 8º, em 7º, vamos brigar aqui no Campeonato Brasileiro pela pré-Libertadores, opa, vamos ganhar essa Copa do Brasil. E a parte foi assim, né, que foi acontecendo com outros times aqui no Brasil, que também estavam um tempo sem ganhar, sem vencer, sem boas campanhas, foi batendo, até empilhar, né, e ter uma sequência positiva. Eu acho que essa situação do Vasco na Copa do Brasil, ela é importante. Você classificou para a semifinal no ano passado, classifica novamente assim, isso é importante. Né? O Vasco jogar esse tipo de jogo, essas decisões, vai, né, novamente a gente construindo uma casca. Mas o elenco se perdeu, assim. E parece, é por isso que eu falo com vocês, é muito castigo. É muito castigo. Quando não é isso, é lesão, sei lá, falta de pagamento, salários atrasados, aí a galera desanima. Então tá tudo meio aqui, assim, não tá perfeito, claro que não. Eu não sou louco de falar isso. Mas tá tudo azeitado dentro do possível, o campo faz o que faz aí. A galera desanimou. Muito triste, cara, muito triste. Eu só espero que os jogadores, né, possam se resolver, porque, né, não são todos, e coloquem na cabeça que esses 5 jogos que o Vasco tem, não é isso? Se Deus quiser vai ser 7, para fechar essa temporada, eles possam dar uma resposta e jogar, né, pelos torcedores do Vasco que merecem, cara, um pouco de alegria, pelo amor de Deus. Em relação ali, cara, né, a Raíssa Simplício, família, eu acho assim, eu sei que vai ter aí esses empresários, os caras que, né, que comandam e tudo mais, que eu até já vi um vídeo nesse sentido criticando o Pedrinho, né? Só que eu acho, cara, que a relação com o futebol, os jogadores, é muito diferente, mano. Os caras ganham muito bem. 2 meses de salário desses caras, mano, dá uma tranquilidade pra caramba, sabe? Eu acho que é muito diferente, mano. Esse ambiente do futebol pra um ambiente empresarial, sabe? Mas o Pedrinho tentou uma estratégia, né, de se aproximar dos jogadores, porque ele e Felipe foram jogadores, de entender um pouco mais, né, de abrir mão aqui, folga, né, parte mental, família é importante, mas que os caras vão entregar aqui, melhora a estrutura, porque sabe que isso é importante, tá afetando, né, os voos aí pra a galera chegar mais descansada e tudo mais, dá uma qualidade de trabalho, e aí acontece esse tipo de coisa. Poxa, cara, a gente pode jogar na conta dele esse erro? Faltou cobrança, faltou comando? É complicado, família. Às vezes você tem um gestor, um presidente que tem comando, o cara tá ali, mas, entende? Não vai entregar, perdeu o grupo, e aí? Vai afastar? Tu vai afastar um ativo? Vai afastar um jogador importante? Tu tem que continuar pagando salário? Sabe, o futebol eu acho muito complicado. Agora, um ponto importante nisso tudo, eu sei que isso não é videogame, mas para a próxima temporada, o Pedrinho precisa dar uma resposta. Ele precisa dar uma resposta.
né? E assim, a gente agora eu acho que nem vale, né? Só ia, né, trazer mais peso pro ambiente, de você citar os jogadores que estão fazendo corpo mole. Mas eu acho que a resposta para a torcida vai ser a saída deles. E aí, né, vai pra lá. Mas tem que sair uma galera aí. Tem que ver já com os times que estão subindo, se tem condição de pagar, se esses jogadores têm mercado para fazer corpo mole, já tá visando outra parada, e aí se não for o caso, afasta mesmo. É isso que tem que acontecer. Porque realmente ficou feio para o Pedrinho, e aí nem acho que seja culpa dele, o cara tentou, foi uma estratégia, né, de abrir mão, de ajudar, de estar aqui, de dar conforto, e aí os caras fazem esse tipo de coisa porque não tá gostando do estilo de trabalho do Fernando Diniz, e aí a merda tá feita, sabe? Então, tentou de uma forma, aprendeu. Agora, persistir nisso aqui que é brabo. 2026, você precisa dar uma resposta e reformular. Tem uma galera aí que precisa vazar. Fui!